Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus entre na sua casa e na sua família. Esse canal aqui, nosso canal evangélico, eu estou trazendo notícia, informação e não estou deixando vocês abandonados, hein? Com toda certeza, todos os dias vai ter notícia e informação aqui para vocês. Pessoal, eu quero comentar hoje sobre dois casos aí. É o caso do Daniel Silveira, que acaba de voltar para a prisão. Os jornais no Brasil comunicam aí, né, que o STF determinou, através do Alexandre de Moraes, o retorno de Daniel Silveira à cadeia. Está aqui, ó. Daniel Silveira preso após violações do uso da tornozeleira eletrônica. Então, disse que houve mais de 36 quebra aí da ordem normal da tornozeleira, né, não usou como deveria, e aí o STF viu nisso desobediência e mandou prender novamente o Daniel Silveira. A questão é, Daniel Silveira rapidamente foi preso, já está andando aí rapidamente a situação. A Câmara, né, pediu aí 4 meses, o setor de ética da Câmara pediu 4 meses de suspensão, uma prorrogação de mais 4 meses da suspensão do mandato, e pode acontecer até a cassação do Daniel Silveira. A questão é que a Flor de Lis não é presa, né? Ainda o Arthur Lira não marcou a audiência para a cassação da deputada, e tudo indica que a cassação da Flor de Lis vai ficar só para 2022, como eu já contei aqui no canal para todos vocês, porque ele é protegida, né? A Flor de Lis é protegida do presidente Arthur Lira. Semana passada completou-se 2 anos da morte do pastor Anderson do Carmo, morte do assassinato, né, do Anderson do Carmo. Uma data aí que você pensa, como é que pode, né? 2 anos do assassinato do pastor, todo mundo sabe quem foi o mandante, quem teria o poder de dar ordem para esse tipo de execução, e a pessoa continua solta, leve e fazendo os seus atos por aí como se fosse a pessoa mais santa do mundo e está sendo incriminada. Agora, acaba de sair uma notícia num jornal húngaro, olha só que coisa, hein? Vários jornais no mundo estão contando a história da deputada Flor de Lis. Eu peguei uma matéria aqui no jornal da Hungria, que comenta aí a visão deles sobre a Flor de Lis. Eles mandaram algum jornalista aqui para o Brasil, eles pegaram algumas coisas de bastidores do que as pessoas próximas ao Anderson e próximas ao Flor de Lis comentam sobre o que aconteceu. E é uma coisa interessante para vocês entenderem um pouquinho mais dos bastidores aí da situação antes do assassinato do Anderson do Carmo. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, eu vou passar para você agora. Eu já quero avisar que eu estou traduzindo, tá, a matéria aqui do jornal húngaro, e eu estou passando para vocês aqui do jeito que está vindo para mim. Vamos aqui para a gente entender. Tá aqui, ó. Esse jornal aqui é o Kófod, né? Kófod. É húngaro, né? Tá no idioma deles. E aqui tá aí, ó, a foto da Flor de Lis bem grandona, e botou aqui, ó. Quem tá fazendo a matéria é a Ildikó Kovács. Ela botou o seguinte, ó, título: o pregador que adotou 55 crianças deve ser responsabilizada pelo assassinato. Aí comentando aqui do pastor, né? Olha como isso é contado no mundo. Muitos jornais no mundo mandaram representantes para o Brasil para entender direito o que aconteceu. Aí ela botou aqui num resumo. Flor de Lis foi anteriormente uma das estrelas célebres da comunidade da igreja evangélica, mas sua estrela morreu rapidamente depois que ela foi acusada de assassinar um de seus filhos adotivos e mais tarde seu marido. As autoridades disseram que vários parentes estavam envolvidos no crime. Isso aqui que ela disse não é mentira, todo mundo sabe. O Anderson primeiro foi filho da Flor de Lis, adotivo, e depois se tornou seu marido. E pior, o Anderson primeiro foi namorado da filha da Flor de Lis, da Simone, né? Dizem que nunca perdeu o chamego, o Anderson do Carmo e a Simone, sempre tinha um chamego entre os dois. Uma coisa estranha. E agora a Flor de Lis convenceu a Simone a assumir, né, essa batata quente, a assumir essa cana aí. Né? No outono de 2020, circulou na imprensa mundial a notícia de que Flor de Lis dos Santos de Souza, mais conhecido como deputado brasileiro Flor de Lis, cantor e pregador gospel, foi acusado de homicídio. Ela se tornou famosa em sua terra natal ao adotar crianças órfãos e lutadoras que viviam na favela do Rio de Janeiro, um total de 55 crianças, né? Enquanto pregava a palavra em sua própria igreja. No ano passado, porém, a imprensa brasileira começou a escrever sobre uma bizarra conspiração familiar. E o Guardian agora publicou uma reportagem mais longa e louca. Então, ele está comentando aqui que saiu no The Guardian também uma reportagem, né, sobre esse caso. O MP está aqui, ó, casou-se com seu filho adotivo e matou sob suspeita. Está aqui. Sermões antes do amanhecer. Flor de Lis nasceu no Rio em 1961, em circunstância difícil, numa época que os movimentos de igreja pentecostal carismática estavam surgindo no Brasil.
se tornando cada vez mais populares. Quando o Rodrigues perdeu o pai, em um acidente em 1976, ela e sua mãe se voltaram para a religião. Eles próprios fundaram uma igreja em um bairro chamado Jacarezinho, que é um dos bairros bem barra pesada no Rio, né? A vida no Jacarezinho era difícil, de qualquer maneira. E quando a cocaína e as armas automáticas inundaram as ruas do Rio na década de 1980, a situação piorou drasticamente. Entre 1980 e 1994, o número de casos que resultaram em morte violenta triplicou, período que mais de 11 pessoas foram mortas em um único dia. Rodrigues, que se formou como professora em meados da década de 1990, visitava as favelas à noite sob o auspício de sua igreja para acompanhar seus companheiros à vida moral, em vez de guerras de gangue, resgatando-os da prisão, da morte. Né? Rodrigues, que às vezes fala por si mesma, na terceira pessoa, de alguns números, chamou o movimento de sermãos antes do amanhecer, e disse ao repórter do The Guardian que ninguém mais havia feito algo parecido. Havia outras pessoas fazendo sim, tá? Que saía na madrugada para resgatar pessoas do tráfico. Havia outros pastores que faziam esse trabalho também. Mas ela se põe como a única, né? Ela botou minha mãe, minha família, todos achavam que eu era louco. Mas o desejo de fazer algo sempre foi mais forte do que o bom senso. O Rodrigues não pôde viver sem fazer algo pelos outros. Então, a boa samaritana. Né? Andrade Pimenta de Wagner, que foi adotado pela primeira vez por Rodrigues, ele disse: acha essas viagens para a caravana de cocaína e discotecas extremamente emocionante para reunir almas perdidas. Elas se sentiram honradas por essa tarefa e sentiram que estavam fazendo algo bom. A tradução erra, né? Era no meio de bailes e no meio do tráfico, tá? A tradução errou aí. Wagner tinha de 12 a 13 anos na época, e quando chegou à casa de Rodrigues, a mulher a casa era habitada por 3 filhos de sangue e 5 outros adolescentes locais. Entre eles estava Anderson do Carmo. Quando ele chegou, Anderson já estava na casa da Rodrigues, de 15 anos, que acompanhou a filha de Rodrigues, Simone, por um curto período, né? Que acompanhou, assim, que namorou. Advogado de Anderson, Ângelo Máximo, ele disse a um repórter do Guardian que Rodrigues e Anderson já estavam juntos nessa época. Mas, de acordo com uma mulher de 16 anos, mais velha que seu filho adotivo, Anderson não teve nenhum relacionamento amoroso até os 18 anos. Então, há uma série de controvérsias aí. O número das crianças internadas saltou de um momento para o outro. Em sua biografia, Rodrigues escreveu que em uma única noite em fevereiro de 1994, 37 crianças de rua, incluindo 14 bebês, apareceram na porta da casa do pastor, depois que um tiroteio começou perto de uma das estações de trem onde dormiam. O investigador responsável pelo assassinato, porém, diz que não há nada que sugira esse suposto incidente violento realmente aconteceu. Tudo que se sabe é que as crianças que dormiam ao lado de uma das igrejas foram baleadas em outro local cerca de 6 meses antes. Alan Duarte acredita que Rodrigues inventou tudo para torná-lo mais comercial e mais fácil de conseguir doações. A verdade é que a Rodrigues montou um texto, né, muito bonita. Ela ajudou, sim, essas crianças, mas ela recebia também muita ajuda por essas crianças, e muitos acreditam que era tudo uma relação comercial, tá, pessoal? As crianças lhe davam aí um apoio, ela recebia um apoio do governo também por causa disso. Enquanto isso, uma espécie de seita se desenvolveu na casa do pregador, liderado por Rodrigues, e seus membros sofreram lavagem cerebral, adolescentes adotados não oficialmente. Wagner contou ao guarda sobre isso e disse: parece loucura hoje, mas eu realmente pensei que era um anjo enviado por Deus à Terra para uma missão. Seu filho adotivo Wagner não morava mais no Brasil nessa época, mas para se reunir com sua esposa, Luana, ele viajou para o país para inaugurar. Estava muito orgulhoso do sucesso de sua mãe adotiva, mas percebeu, olha só isso aqui, que Rodrigues havia mudado e se tornado arrogante. Então o filho diz que ela se torna arrogante. Ele disse: sempre se considerou uma estrela, mas quando se tornou deputado, agiu como se não precisasse mais de nós. O fotógrafo de moda Ferraz percebeu que o sucesso também teve um efeito negativo em Anderson e ficou preocupado com o fato de seu amigo estar doentiamente agarrado ao poder e ao dinheiro. No entanto, pode ter havido coisas muito mais sérias nos bastidores, pelo menos segundo o relato de Luana, que afirma ter ouvido Rodrigues e sua filha Simone brincar que não precisavam mais de Anderson, né? Estavam brincando. E Wagner disse que Rodrigues declarou no início de 2019: ele não sobreviverá esse ano. Isso atrapalha a obra de Deus. Então, diz que já havia uns projetos aí para tirar o Anderson do caminho, né? Eu paro aqui com vocês nessa parte, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o que eles botam aí? Que a Rodrigues ajudou, sim, muita gente, foi ajudado por ela, mas eles comentam que depois que ela entrou para a política, algo aí saltou no seu coração. Eles achavam que não precisavam mais de ninguém, e principalmente do Anderson do Carmo. Rodrigues e os outros filhos começaram a achar que não precisavam mais do Anderson do Carmo, porque eles tinham dinheiro, ela tinha uma vida com muito dinheiro na política,
né, um caminho de exceção, então achou que estava seguro para se livrar do pastor Anderson do Carmo. Olha, essa matéria do The Guardian, que foi republicada aí nesse jornal húngaro, muito interessante e traz muita luz sobre o que aconteceu aí no Brasil. O que acontece? O The Guardian mandou alguém para o Brasil para fazer essa entrevista com pessoas no entorno e eles demonstram aí, né, pessoas que eram amigos, que acompanharam a Flor de Lis, disseram, eles ficaram arrogantes e começaram a achar que não precisavam mais de ninguém. E talvez, certamente, por ter essas atitudes, acharam que não precisava nem de Deus mais. Essa é a grande verdade. E usaram apenas os evangélicos, a igreja, continuaram pregando no púlpito, mas como foi já comprovado, eles não tinham mais vida, nem o Anderson, nem a Flor de Lis, de crente. Era uma vida totalmente diferente. É tudo triste porque tiveram um começo bom, né? E tiveram um fim triste, um fim muito triste. Essa é a grande verdade. Principalmente o Anderson do Carmo, que já foi, e não tem mais tempo aí de mudar o que aconteceu. Essa é a verdade. Muito obrigado, carinho da sua audiência, deixa bastante curtida, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, e o que você acha? Você quer ver a prisão da deputada federal Flor de Lis, ou você acha que ela deve ser perdoada e absorvida? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários que eu quero ver, ok? Fiquem todos com Deus.